Série de entrevistas que estamos promovendo os candidatos da cidade para a eleição de 7 de outubro. Dileta Corrêa da Silva, Isso. é isso? Você é candidata a deputada estadual? Federal. Federal. É. Qual é a sua filha? Era candidata estadual, ela não vai concorrer? Não, ela vai concorrer sim, Vai só que concorrer. ela vem por um outro partido. Mas O seu é o PSL, Partido meu é o PSL. Bolsonaro, né? Isso mesmo. E o dela é o Patriota. Patriota. Isso. E uma vai pedir voto para a outra? Vão, né? Então, assim, eu tenho o meu grupo de deputados estaduais que são do PSL. A gente vem aí fazendo dobradinha com 6 deputados estaduais do meu partido, do PSL 17. E Laura vai fazer a campanha dela independente. Tá. Até por até ela que pediu, né? Mãe, deixa que eu faça a minha parte, você faz a sua. O PSL é um partido relativamente novo, pelo menos a expressão nacional dele é nova, né? E quantos candidatos vocês são à federal aqui em Santa Catarina? 19 candidatos. 19. E vocês... A federal, 19. Uhum. Vocês fazem conta sempre, né? A gente faz A contas. expectativa é eleger quantos deputados? Olha, nós precisamos de 200 a 230 mil votos para eleger um federal. Uhum. Então, assim, a nossa expectativa é de colocar 2, conforme até 3. Nós temos um colégio eleitoral de 5.800.000 habitantes, né? Uhum. Então, eu acho que o PSL tem feito um trabalho muito bacana, é um partido realmente novo. Tinha 3 executivas apenas aqui em Santa Catarina e hoje nós passamos de 160 municípios em 4 meses de trabalho, né? Então, com executivas formadas aí nos municípios e a gente está firme aí, Mazinho. Esse colégio é meio enganoso, porque eu estava... Seu número, se a memória não me trai, eu acabei de olhar ali embaixo. Estava fazendo uma matéria sobre isso. Sim. 4.300.000 foram à urna, né? Nas últimas eleições, e muitos sim. votaram no branco, então uns 5, 6%, então é menos. Mas isso também não faz diferença. Mas esse é justamente os votos brancos e nulos e as abstenções que é o nosso grande problema. Eu falei antes de campanha para você, e a gente tem viajado o estado todo, mas sobretudo a gente viaja com mapas para saber as necessidades da região. Sim. E a necessidade da região maior que a Dileta tem encontrado é que as pessoas não fizeram a biometria, Mazinho. Tem municípios que menos de 10% das pessoas fizeram biometria, isso significa que não tem interesse de votar, né? Não tem interesse de participar da política, né? É que um direito obrigatório é uma contradição em si mesmo, né? Votar é um direito, mas no Brasil é obrigatório, então é uma contradição. Além do natural desleixo, né, do cidadão brasileiro. O recadastramento eleitoral, a biometria, foi feita aqui na esquina do jornal. Isso. E a gente agendou por telefone, tudo conforme eles orientaram pela internet. Chegamos lá em 15 minutos, estava pronto. Mas cansei de ver passando ali filas dobrando a quadra. Que as pessoas... Não, eu acho que é desleixo com a vida mesmo, não é só... Não, é desleixo com a vida, porque no fim a gente acaba sendo governado... Você veja que a história conta, né? Desde 1983... Você que é uma pessoa que estuda pra caramba, desde 1983 os votos brancos nulos e as abstenções são maiores do que os votos válidos nas eleições para presidente da República. Então, hoje por hoje, o Brasil é governado por pessoas que não têm interesse de participar da política, né? Não se diz nem de analfabetos políticos, porque a gente, pelo que a gente percebe, a gente nota... como o dia das eleições cai sempre num domingo, parece que as pessoas preferem fazer um churrasco e ir à praia do que ir lá decidir o futuro do país, né? É verdade. Bom, o PSL é um partido, se me permite a expressão, sem expressão, né? Ele é um partido muito pequeno, ele não tem bancada em Brasília, uma bancada expressiva, ele tem pouca história. Mas vocês têm um candidato que lidera as pesquisas, né? Que é o Bolsonaro. O Bolsonaro. Acredito que exista a expectativa de vocês de que o Bolsonaro transfira votos
para os candidatos da legenda? Vocês têm essa expectativa? Temos essa expectativa. Isso não é garantido, né? Não é garantido. Né? O que a gente percebe, assim, a nível de Brasil, de movimentação, não só de Santa Catarina, como a nível de Brasil, é que as pessoas falam no 17 ponta a ponta. Então, assim, as pessoas sabem que o Bolsonaro precisa de uma base de governo, precisa ter os seus deputados federais lá, precisa ter os seus senadores de direita lá, e a base de governo dele é fundamental. Eu percebo nas nossas andanças em Santa Catarina que o pessoal é 17, governador, presidente, deputado estadual, federal, enfim. Eu acredito que a gente vai fazer ponta a ponta, Mazinho. Eu tenho minhas dúvidas. E você sabe... Porque assim, quem é o candidato a governador do PSL? Graças a Deus, é uma pessoa que não tem nunca comprometimento, nunca teve comprometimento político. É uma pessoa com pouca expressão política. Mas isso é uma vantagem. Mas isso é uma vantagem hoje, você não acha? Porque essa pessoa nunca teve envolvimento em corrupção. Comandante Moisés foi comandante dos bombeiros de Santa Catarina, de uma conduta ilibada. Mas não é isso que está em jogo na urna. Se conduta fosse o decisivo na urna, nenhum daqueles patifes estava lá em Brasília. Não, isso é verdade. Só verdade, né? Essa eleição, eu acho que é uma eleição atípica, Mazinho. Eu acho que as pessoas, se o povo não acordar para as eleições de 2018, para realmente limpar a LESC, limpar o Congresso Nacional, aí a gente pode perder a esperança no Brasil. A expectativa de quem faz conta lá em Brasília é que a Câmara dos Deputados, 73% se reelege. E aí vem naquilo que você falou. O PSL não tem fundo eleitoral, né? Não tem porque não tem bancada para tanto. Né? Então, tinha lá 900 mil reais, R$1 milhão, uma coisa dessa. Eu sei que o partido abriu mão. 900 e poucos mil reais e abriu mão, o que é muito bom, porque dinheiro da corrupção, quem é que quer, né? Tem partidos aí com 200 milhões. Tem. E esse dinheiro está sendo distribuído não para pessoas que estão começando, ou que são as raposas da política, né? Está sendo para os caciques. Então, falar em renovação na eleição de 7 de outubro, a meu modo de pensar, é lenda, é um sonho, né? Então, o que vai acontecer? O próprio presidente da República, esse sonho. seja o Bolsonaro ou outro qualquer, vai governar com esse Congresso que nós temos aí com pouca renovação. E aí vem o ponto que o Bolsonaro, as ideias que ele defende, elas entram em choque com o status quo de Brasília. Entram em choque. Pois é. Você mesma pregava há pouco tempo atrás uma intervenção militar no país. Né? Pregava e por acreditar... Mazinho, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando o bandido... Eu sou entrevistador. Ele é um entrevistador, mas quando o bandido entra na sua casa, você chama quem? A polícia. O Brasil foi saqueado nos últimos anos. Sim, quem é a única instituição permanente do país em qual o povo acredita? Tá aí as pesquisas, são as Forças Armadas. Eu, quando pedi intervenção militar, e era muito criticada na cidade por pedir intervenção militar, em 2014, quando eu comecei, era porque eu não queria governo militar para a vida toda. Eu queria um governo transitório militar para recomeçar, tirar aquela bandidagem toda de lá e a gente ter novas eleições com pessoas. Mas aí que vem a pergunta. E eu continuo defendendo os militares. A bandidagem vai continuar lá, pelo que se desenha no horizonte. Aí a gente vai usar o povo tem o governo que merece, né? Mas um presidente da República, se for o Bolsonaro, que acha que tem que botar o exército para varrer a bandidagem. Então, a gente... Mas a gente vai chamar quem? Para varrer a bandidagem. Mas a gente se encaminha para a possibilidade de uma intervenção militar mesmo, né? No meu modo de pensar. Sim. Bolsonaro eleito, Congresso Nacional nos moldes atuais, eleito, reeleito, nós vamos ter um confronto ali. O menor ele não vai conseguir fazer. O menor sinal de ingovernabilidade, eu acho que a gente tem que botar as Forças Armadas para dentro do Congresso, sim. É isso que eu queria escutar. A pergunta é essa, quer dizer, a pregação é de direita, sim, né? Sim. E é de intervenção, se for impossível governar com esse Congresso, que eu acho que é impossível, porque ninguém consegue governar com ele. Não, impossível, né? Impossível. Mas eu acredito ainda, eu não vejo como sonho, eu acho que a gente vai quebrar um pouco de paradigmas nessa eleição e a gente vai conseguir renovar boa parte do Congresso, mas se a gente não acreditar nisso, a gente vai acreditar em quê, né? Porque eu não vejo renovação na política
Nunca vi, na verdade, né? Assim, pelo menos nesses anos que eu faço jornalismo. E isso não tem na Câmara de Vereadores e não tem na Assembleia e não tem em lugar nenhum, né? Na hora da eleição se elege sempre os mesmos. Alguns bons e a maioria ruins, né? Isso que a gente tem que mudar. Eu acredito que quem tem que fazer, ou quem tinha que fazer, e até teve muitos que foram coniventes com tudo que aconteceu aí nos últimos anos, já fez. Eu acho que é hora do povo não reeleger ninguém, ver aí o seu candidato, não vender seu voto, não vender seu apoio e votar em realmente pessoas novas na política, né? O que a gente vê hoje aí, Mazinho? A gente vê as pessoas, eu falei antes para você o uso da máquina pública para promoção, para autopromoção. Eu acredito que uma das primeiras coisas, uma das primeiras medidas a nível de lei que a gente precisa mudar é que as pessoas que estão em mandato não possam participar de uma outra eleição. A reeleição? Não é nem reeleição, é participar de um outro... Ascender. Isso, por exemplo, a gente tem vereadores que vão para deputado estadual e deputado federal, quando que nas eleições das nossas vidas, no momento mais grave que o Brasil vive, vão fazer teste para ver se dá certo para a prefeitura de 2020. Tem muita gente que faz isso no Brasil todo, Não, né? No Brasil todo, em Balneário Camboriú também, a gente tem aí alguns candidatos que são vereadores, não estou batendo em nenhum especificamente, mas eles estão, na verdade, fazendo por quê? Essas pessoas, mas eu venho de um movimento que eu conheci, assim, de conhecimento nacional e a nível de estado, hoje por hoje eu chego em muitos lugares onde as pessoas conhecem mais a dileta do que o nosso candidato a governador, do que o nosso candidato a senador, em função dos movimentos, do movimento patriótico puro, legítimo, sem comprometimento e sem envolvimento com a política. Então, assim, aí a gente vê aí as pessoas vindo para as eleições agora de 2018, pensando na prefeitura, as pessoas a nível de estado nunca ouviram falar. Então, assim, para vir para deputado federal, pelo menos, eu não sei quantos votos eu vou fazer, você vai me perguntar isso mais adiante. Também ninguém sabe. Ninguém sabe, mas assim, eu acredito que é a hora das pessoas verem quem está com mandato vigente, quem é vereador, quem é prefeito, enfim. A gente tem aí o nosso vice-prefeito, que é o Carlos Humberto, que é uma baita pessoa, assisti a entrevista dele, sou muito na linha do Carlos Humberto também, mas enfim, cumpra o seu mandato. O povo de Balneário Camboriú não elegeu um secretáriozinho ou um outro secretário para vir como vice-prefeito, enquanto Carlos Humberto disputa a eleição. Então, assim, eu sou contra. Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa repensar chegando em Brasília, não só dileta, como os deputados federais e até para o Senado. A gente precisa repensar essas pessoas, porque indiretamente essas pessoas acabam usando a máquina pública para se promoverem, para se elegerem e tornarem os seus nomes mais conhecidos, né? A gente não viu ninguém entregando cargo, Mazinho. Você viu alguém entregando cargo? Não, tá todo mundo lá dentro da prefeitura. E a gente está com uma prefeitura em Balneário Camboriú inchada, meu Deus. Nesse último ano, você não se mexe. Refere aos cabos eleitorais. Aos cabos eleitorais. Por que em ano de eleição tem que colocar gente saindo pela janela da prefeitura? Essas pessoas servem de cabos eleitorais gratuitos para a prefeitura, pagos com os impostos do povo de Balneário Camboriú e dos outros municípios. Então, eu acho que o povo tem que se dar conta disso. Eu tenho falado muito, Mazinho, até me fico... não é nervosa, eu fico assim, porque eu tenho falado muito... Cuidado com o candidato que tem grandes lançamentos de campanha. Cuidado com o candidato que está jogando dinheiro agora na rua, com o pessoal já aí trabalhando. Ninguém guarda santinho por 40 dias, 35 dias. Então, assim, cuidado com os grandes lançamentos de campanha, porque esse dinheiro, nós temos um limite, você sabe, de gastos, né? 1 milhão para deputado. Estadual, 1 milhão. Não, federal é 1 milhão. Então, assim, cuidado com essa ostentação desses candidatos, porque esse dinheiro está vindo de algum lugar. E se está vindo de algum lugar, eu ouvi, tem candidatos que, vou jogar 2, 3 milhões na campanha, já está trabalhando de uma forma ilícita. Por que não usou esses 2 ou 3 milhões para ajudar o povo? De alguma forma, não foi nem para a rua para levantar uma bandeirinha do Brasil aí nos últimos movimentos, enfim, não fez nada pela comunidade e agora está despejando dinheiro, por que não usa? Vai reaver quando esse dinheiro? Os 2 ou 3 milhões jogados na campanha, você acha que é por amor ao povo, Mazinho?
O pessoal fala que né? Ah, sim, não. Na época, em ano de eleição, o político ama o povo. Nossa, aí o assistencialismo corre solto. É bem isso. Só para não deixar passar em branco, para não confundir quem está assistindo, se eu não estou enganado, o limite de gasto para candidato a deputado estadual é 1 milhão e para federal 1.900.000. Isso, por aí. Tá. Eu, como não vou fazer uso de fundo partidário, tenho feito a minha campanha com a ajuda dos meus amigos. O partido conseguiu uma verba para fazer um pouco de material para a gente. Não vou, assim, tipo, abrir minha conta para o fundo de campanha, assim, com R$0, né, filha? Enfim, eu acho que não é um momento da gente usar absolutamente nada em benefício próprio, em detrimento do povo, Mazinho. Uhum. A senhora se propõe a fazer parte do Congresso Nacional que faz as grandes leis do país, né? Sim. E tem umas perguntas protocolares que a gente faz para todos os candidatos ao Congresso Nacional. Ok. Eu já conheço as suas respostas, porque são as respostas do seu candidato. Sim. À presidência. A sua posição sobre o aborto como livre deliberação da mulher. Não, eu sou contra o aborto. A não ser em caso de violência, em caso de estupro, eu sou totalmente contra o aborto. Já na legislação. Os contemplados na legislação, fora isso, aí, como parece que tem até um modismo, né, de apoio ao aborto aí das feministas, enfim, desses movimentos da esquerda aí, ao longo dos últimos anos. Eu sou pró-vida, Mazinho. Sou pró-vida, a menos que, claro, que a mãe corra riscos, o que está na legislação mesmo. O aborto, o outro é a liberação do uso de drogas leves, especificamente não, a maconha. Eu sou totalmente contra, porque a liberação do uso de drogas leves normalmente leva a drogas mais pesadas. Tá. E a liberdade das pessoas disporem do próprio corpo, né? A opção sexual de cada um, né? Sim. Qual é a sua posição? Não, a minha posição, eu não sou homofóbica, assim como o Bolsonaro também não é, foi o que a mídia tentou fazer com que Bolsonaro é homofóbico, não é. Eu tenho grandes amigos e grandes amigas que são gays, o que eu tenho amigas que são casadas há 8, 10 anos e são gays conservadores, o que eu tenho contra é a promiscuidade, né? Com que a esquerda passou a tratar os movimentos LGBTs, os gays, enfim, nos últimos anos. Eu não tenho absolutamente nada contra gays. O que é a promiscuidade das esquerdas com LGBT? Não, a promiscuidade das esquerdas, por exemplo, é você ver em Brasília, em São Paulo, a Marcha das Vadias, por exemplo, gays, homens e mulheres com crianças pequenas no colo que não têm idade para decisão de tratar da sexualidade delas como uma imposição, gays e lésbicas, por exemplo, na marcha LGBT, quebrando imagens de santos, crucifixos no lugar onde o povo excreta. Eu sou contra isso, essa libertinagem dos homossexuais. Quer dizer, a senhora é uma conservadora nesse Sou conservadora, sou conservadora. Que é mais ou menos a posição dominante, vamos dizer, do seu grupo político, né? E o que a senhora, além de bancar o Jânio Quadros e varrer Brasília, né? O que a senhora gostaria de fazer lá em favor de Santa Catarina? A senhora vai estar representando os catarinenses, né? Olha, Mazinho, eu estava saindo de uma reunião numa agência agora, parou, filha? Eu estava saindo de uma reunião numa agência agora, onde a minha filha trabalha, nós estávamos falando sobre economia, né? A minha bandeira para a economia de Santa Catarina é o Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo. Eu acredito que o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro do nosso povo tenha que permanecer no município e não passar para o Estado e do Estado para a União e fazer essa triangulação e acabou indo nos últimos anos aí para o ralo da corrupção, né? A senhora é uma municipalista. Municipalista. Você veja que a cada R$100 que o povo catarinense manda para Brasília, apenas R$19 voltam para o Estado. E aí você vê os políticos assim, precisamos de um hospital em Balneário Camboriú, vamos cobrar do governo do Estado. O governo do Estado, vou cobrar de Brasília. Sabe quanto tempo vai se levar isso? Como um exemplo de hospital, né? Nunca vem o dinheiro. Nunca vem o dinheiro. Então a gente tem que parar de sustentar Brasília, que o dinheiro fique nos nossos municípios, o dinheiro do nosso povo fique nos municípios. E como a gente tem viajado bastante o estado, Mazinho, a gente, na verdade, mora num paraíso em Balneário Camboriú. Sim.
Porque se você sair aqui do nosso litoral, né, você é Caçador, Xanxerê, Canoinhas, dos municípios que eu tenho visitado, eu fiz 48 municípios neste último mês. A gente vê que realmente a realidade do povo catarinense é outra. Por isso que o povo precisa aprender e não reeleger mais ninguém dessa gente que está aí. Apesar que eu não viajo tanto quanto um candidato, né? Mas me surpreendo sempre ver a qualidade de vida dos pequenos municípios, do microprodutor. Uhum. Me parece que a maioria do nosso povo vive com dignidade. Vive, né? Aqui vive. em Santa Catarina, né? Vive. Com muitas dificuldades também. Eu tive agora em Frei Rogério e ali na região de Curitibanos, onde a economia é basicamente o alho e a cebola, por exemplo, eles estão lá penando porque o governo resolveu importar alho e cebola da China. Mas isso é um problema, né? É um problema. Você participa de um sistema de livre comércio. Só que... A China produz o alho por 1/3 do preço do alho produzido ali. Mas por que é tão caro para o nosso produtor produzir? Porque falta incentivo. Falta incentivo do Estado e falta incentivo do governo para produzir. O subsídio acaba sendo custo social. A sociedade, o governo não fabrica dinheiro. Então, quando o governo dá um subsídio, quem está pagando somos nós, consumidores, os cidadãos, né? Então, é um ciclo que, na verdade, eles teriam que ter ganhos de produtividade. Aí... deveria ter, como na reforma agrária de 1983, se não me falha a memória também. Ou seja, você pode dar um determinado tempo e um incentivo fiscal para que o povo possa produzir, os agricultores possam produzir. Não produziu, vamos adiante. Passamos para o próximo produtor, né? Mas falando, a gente tem em Santa Catarina aí com uma costa litorânea muito grande. A gente está fazendo um trabalho bem bacana, não agora, porque a Dileta virou política. A gente está fazendo um trabalho, entrou para a política, eu não sou política. Eu estou na política, né? A gente está fazendo um trabalho junto ao setor pesqueiro também, Mazinho. Uma das bandeiras da Dileta em Brasília vai ser o retorno do Ministério da Pesca, por exemplo, que Dilma acabou com o Ministério da Pesca. Sem as lanchas da Ideli, né? Não, de preferência. Sem as lanchas da Ideli. Então, assim, o Ministério da Pesca, que o nosso Ministério que os nossos pescadores, tanto artesanais como industriais, possam voltar a ter uma porta e um endereço em Brasília para defender o setor, né? Então, é uma das bandeiras, entre outras, aí que a gente tem. Eu sou, assim, 100% não diria, 99% o plano de governo do Bolsonaro é o que eu realmente acredito. Fiquei muito feliz porque na minha ocupação ao plenário da Câmara em 16 de novembro de 2016, nós colocamos uma pauta lá para os políticos, inclusive tinha políticos de Santa Catarina e alguns de Balneário Camboriú neste dia lá no plenário da Câmara. Eu fiquei muito feliz porque a pauta do plano de governo do Bolsonaro, 16 itens da pauta da dileta intervencionista estão sendo usadas no plano de governo do Bolsonaro, porque é o quê? A gente não quer comunismo, a gente não quer o Foro de São Paulo, a gente não quer o Unasul, a gente quer escola sem partido, não é partido de direita nem de esquerda, a gente quer sem partido, né? Sem ideologia de gênero nas escolas, enfim, é a mesma pauta do Bolsonaro. O que me parece, a minha profissão é ler, né? Sim, escrever. Sim. Lendo, e agora todo mundo tem vez e voz através das redes, né? Isso. Qualquer cidadão hoje se faz ouvir. Isso, né? Tem opinião pública, né? Isso. É que existe uma distorção do processo democrático. Queria sua opinião sobre isso. Por quê? Quem é contra o Bolsonaro é comunista, e quem é a favor do Bolsonaro é amante da ditadura. Não existe a zona de conforto que é pessoas que pensam diferente, né? E típicas de uma democracia civilizada. Então, existe intolerância nesse processo. Não, né? existe, e eu sou totalmente a favor do processo democrático das eleições. Eu não tenho essa opinião, mesmo sendo Bolsonaro e tendo a pauta do Bolsonaro. Eu não sou dessa opinião, inclusive eu tenho amigos que são da esquerda e nem por isso eu radicalizo, porque nada do que é extremo é bom, né, Mazinho? Nem extrema direita, nem extrema esquerda. O que a gente
Não tem essa de preconceito com relação aos extremos de esquerda, extremos de direita. O que eu sou contra é comunista. Ontem a gente assistia a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional. Sim. Lá no meu grupo de dominó, são 18 barbados lá. Então tinha 9 batendo palma e outros 9 vaiando, mas nem por isso o grupo de dominó deixou de existir. E eu concordo, amigo, né? A gente pode divergir, com certeza. É assim, né? Agora, o comunismo, da forma como foi colocado, na verdade o comunismo foi uma ideologia que atraiu corações e mentes de forma quase majoritária lá antes da Segunda Guerra, isso, não é? Isso. E quando se fala em comunismo, se fala em Rússia. Se não fosse a Rússia, nós não estaríamos hoje aqui, nós teríamos perdido a guerra, nós estaríamos todos batendo continência para o Hitler. Então, o que depois, o que se critica é o que foi feito em nome do comunismo, né? Quebrar a Venezuela é um ato comunista? Não é. É um ato de estupidez. Não, é um ato de estupidez. Por que a gente fala a Venezuela está comunizada e o Brasil, graças ao governo militar de 1964, ao golpe, né, que as pessoas chamam de golpe, nós somos salvos do comunismo em 1964 e assim, o que a gente percebe, né, é que o comunismo em todos os países onde ele foi implantado, ele tem absolutamente a mesma cartilha, a mesma plataforma de implantação. Mas ele caducou, é um regime político caduco, ele não tem mais utilidade, né? Não tem mais cabimento. Mas num período na história da humanidade ele teve. Não, ele teve. As pessoas têm que entender, né? Dizer que o Maduro é comunista, não, o Maduro é ladrão, é picareta, é ditador, é diferente, né? Mas... Não é por ser comunista ou democrata. O cara é um ditador que assaltou o país dele. Assim, né? Como o Lula aqui no Brasil. O PT assaltou o país. Né? O PT assaltou o país. A melhor prova disso é que não todos só os tesoureiros PT, do PT né? foram para a cadeia. Todos os ideólogos do PT foram para a cadeia, todos os tesoureiros do PT foram para a cadeia. O PT assaltou o país, né? Prestou um desserviço aí que nós vamos demorar muitos anos para pagar. Décadas. Só que não é só PT, né, Mazinho? A gente sabe que tem a teoria das tesouras aí, que o grande mentor do socialismo no Brasil é o Fernando Henrique Cardoso, e a gente sabe que a teoria das tesouras entre PMDB, PSDB, PT e esses outros todos partidos não é nem de esquerda, de centro, que agora se juntaram tudo aí. O objetivo aqui não é discutir isso, não, né? Não, tranquilo. Eu, de minha parte, não concordo. Acho que o Fernando Henrique salvou o país pelo lado econômico. O Brasil estava quebrado quando o Fernando Henrique, na verdade, o Itamar Franco, né? O Fernando Henrique foi o agente dessa política econômica, que coordenou o grupo de economistas e tal. Mas foi o que deu sustentação até o Lula agora, o Plano Real. Porque senão a situação seria muito pior. Né? Mesmo com os saques todos, né? Saquear o Brasil é um hábito desde o primeiro português que chegou aqui. Né? Parece que o Brasil é um país que é inesgotável a capacidade dele de ser saqueado. Né? Só que virou regra, né? Virou regra. A senhora tem 5 minutos para olhar para aquela Câmara lá e pedir voto para os seus eleitores. Né? Então, por que a senhora acha que eles devem votar na senhora? Então, primeiro, aonde? Aqui? Eu tenho que olhar aqui. Então tá, assim, as pessoas que acompanham a Dileta, o povo de Santa Catarina, o povo de Balneário Camboriú, mais do que nada é por eu estar sendo política e não ser política e acreditar na renovação da política, não só catarinense, mas a nível de Brasil também, que eu coloquei o meu nome à disposição, porque eu entendi em meados de 2017, no ano passado, que a luta da Dileta, aquela Dileta que gritava na rua, que ocupou o plenário da Câmara, que fazia movimentos em vários estados pelo Brasil, só poderia ter continuidade se essa luta fosse de dentro para fora. Então, eu acredito, Santa Catarina é o estado que foi o estado nas eleições de 2014 com maior índice de rejeição à esquerda, né? Porque a gente teve aí um Aécio tão bandido quanto
o PT, aí o PSDB, né, votou contra a Dilma e a favor do Aécio. 68% dos eleitores catarinenses votaram contra o PT e acabaram votando no Aécio, que é uma esquerda disfarçada também, que é o PSDB. Então, eu acredito no eleitor catarinense, acredito na mudança e acredito em deixar os impostos do nosso povo nos municípios através do Pacto Federativo. Acredito que a política realmente precisa de renovação, que essas pessoas que estão aí no 3º, 4º mandato já deu, o que tinha que fazer já fez, voltam e ressurgem com as bandeiras de campanha das eleições anteriores, e que os eleitores de Santa Catarina estejam muito atentos para as pessoas que estão aí fazendo um verdadeiro derramamento de material e lançamentos de campanhas faraônicas, porque esse dinheiro com certeza está vindo de algum lugar, alguém está patrocinando essas campanhas, e esse dinheiro provavelmente está vindo do nosso povo que arrecada os impostos. Então a gente vai estar lá em Brasília representando a família conservadora, a família cristã, nas mesmas pautas de Bolsonaro, defendendo os impostos dos nossos municípios, defendendo um novo endereço para o setor pesqueiro, menos carga tributária. A gente poderia continuar fazendo aqui a entrevista. Muitas horas, eu falo bastante, no fim eu acabei quase que entrevistando o Mazinho. E assim, eu peço o voto de confiança do eleitor catarinense para que a gente possa juntos, né, ter uma voz de uma patriota lá no Congresso Nacional, defendendo não só contra a corrupção, defendendo as nossas famílias aí da implantação do comunismo, as ideologias marxistas e, sobretudo, a bandeira de Santa Catarina. Então, nas eleições, aí pode falar número, Mazinho? Deve falar. Então tá, então é Dileta Correia Silva e o pessoal de Balneário Camboriú, 1755, meu número para deputada federal, e peço o voto aqui também para Jair Messias Bolsonaro, que eu acredito que Santa Catarina é o estado que Bolsonaro está disparado aí nas pesquisas, para o governador, nosso candidato a governador também, o comandante Moisés, que é uma pessoa que nunca teve envolvimento com a política, assim como eu, e tem aí a nossa vice-governadora, a Daniela Rainer de Chapecó, pegando as nossas regiões aí, e eu coloco meu nome à disposição para continuar a nossa luta pela direita verdadeira lá em Brasília, no Congresso Nacional. Obrigada, Mazinho. Obrigado, boa sorte nas urnas. Obrigada. Eu falo pra caramba.